Por que a Mercedes ainda não renovou seu contrato com George Russell? Se você pegar toda essa temporada da equipe alemã na Fórmula 1, você vai perceber alguns pontos altos e alguns pontos baixos. A equipe consegue brigar por pódios, consegue pontuar regularmente, mas graças ao domínio da McLaren e até mesmo o seu carro de não ser tão competitivo, ela acaba sendo relegada às posições um pouquinho mais atrás. Pelo menos até agora ela deve estar brigando para ser a segunda melhor equipe com a Ferrari, e a briga deve ser mais ou menos por aí mesmo. Só que, embora ela esteja em terceiro lugar, quem está carregando essa equipe para tentar ser segunda sozinho é o George Russell, numa situação muito parecida com o que está acontecendo, por exemplo, na Red Bull. Só que nesse caso, enquanto ele está tentando levar essa equipe sempre para a quarta, terceira, segunda posições, digamos que o Antonelli ainda está se adaptando na Fórmula 1 e não está ajudando muito, mas essa parte eu vou chegar lá. E durante essa semana eu fui surpreendido por uma coisa. A Mercedes ainda não tem pilotos confirmados para a próxima temporada, o que me espanta. Por mais que ela esteja preocupada em tentar trazer um piloto de fora, ela ainda não renovou seu contrato com George Russell, pelo menos. Por quê? Logo o piloto que mais está carregando a equipe? E esse é o tema do vídeo de hoje. Porque na minha cabeça não entra que a Mercedes vai deixar um piloto como o Russell, que gosta muito da equipe, um pouco de lado todo esse tempo. Não esqueça de clicar no like para ajudar na divulgação desse vídeo, inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus e enfim, estamos numa semana de corrida. No meio de tudo isso que eu estava esperando que fosse acontecer nessa pausa de verão, eu imaginava que o anúncio da renovação do contrato do Russell fosse aparecer, porque para mim era a escolha mais óbvia da Mercedes se você parar para pensar. Um cara que não bate, um piloto regular, um cara que está sempre brigando por pódio e como eu sempre digo para vocês, no caso do Russell não existe pódio herdado, porque só vai para o pódio quem anda perto dele. Apesar de que por vezes ele acaba se personificando naquele meme do faz nada e chega em P3. É mais ou menos assim a vida do Russell. Enquanto a Mercedes briga para ser o segundo melhor carro por vezes, o Russell sempre dá um jeito de pegar um pódio inesperado, de se aproveitar de uma chance que por vezes não apareceria tão fácil. É o piloto com talento, é o piloto com velocidade, é o piloto com um pouco de sorte e principalmente oportunista. Pelo menos no ponto de vista do automobilismo, né? Da pista, de fato. Algumas pessoas acham que oportunismo é um defeito, eu não acho tanto, mas enfim, só deixando bem claro para ninguém, né, desviar o foco da palavra. Sim, eu estou preocupado com a interpretação das pessoas sobre uma palavra. Mas bem, voltando. Em números, a temporada do Russell é a seguinte. Ele tem 172 pontos e figura em quarto lugar no campeonato de pilotos. Logo na frente dele, além dos dois caras da McLaren, tem o Max Verstappen com uma Red Bull que tem sim um pior carro em relação ao da Mercedes. E aqui é apenas uma diferença de pilotos, tá? O Verstappen é sim mais piloto que o Russell, porém o Russell não é um piloto muito abaixo, tá? Um tá numa prateleira e o outro tá na outra. E é isso que define toda essa demora da Mercedes de ter renovado com o Russell. Desde que o Verstappen enfrentou problemas na sua equipe, a Mercedes, junto com o Toto Wolff, né, ou melhor, Toto Wolff junto com a Mercedes, tem tentado tirá-lo da equipe da Red Bull. Tem tentado atrair o Max Verstappen para a equipe Mercedes. E talvez por isso, pelo menos eu tenho certeza que foi isso, eles ainda não renovaram com seus pilotos, pelo menos até agora. Ou pelo menos não tinham renovado até agora, ou até mesmo, quem sabe, iniciadas negociações finais para a renovação de contrato. Por que eu digo isso? Porque o próprio George Russell, desde que toda essa especulação começou, não só sobre a negociação do Max, como também sobre a sua própria renovação, sempre disse que a Mercedes ela tem sim direito de escolher ter os melhores pilotos, apesar de que ele não tem nenhum problema de correr com qualquer outro piloto, no caso Max Verstappen, apesar deles terem já algumas brigas, algumas confusões e atrapalhadas. E que a Mercedes tem sim vontade de ter sempre os melhores pilotos, então por que não ir atrás do Max Verstappen? Palavras do George Russell, que sempre foi muito sincero em relação a isso. Mas, apesar da Mercedes ter se esforçado muito para tentar tirar o Verstappen da Red Bull, isso não aconteceu. O piloto holandês deixou bem claro para o mundo inteiro que ele vai ficar na equipe até pelo menos 2026. Pelo menos até agora, se ninguém me surpreender, se não aparecer nenhuma notícia na próxima semana agora, dizendo que o Verstappen mudou de ideia logo depois da pausa de verão. E pois bem, logo depois disso, voltamos aonde estávamos. A Mercedes hoje tem George Russell, com contrato que se encerra até 2025, e Kimi Antonelli por enquanto, que o seu contrato também se encerra nessa temporada. Eu acho que não, eles vão acabar renovando com ambos. Mas, por quê que estão demorando tanto
para trazer essa conversa final para a mesa do Russell. O próprio piloto já disse que não tem nenhum contrato na mesa ainda e que o foco dele vai continuar sendo a pista, independentemente disso. Mesmo ele tendo contrato ou não, o foco dele continua sendo a Mercedes, continua sendo o carro da Mercedes, ele vai se manter fiel à Mercedes. Loyal, né? Como diz, né? Leal à Mercedes. E o Russell não é um piloto ruim. Na verdade, talvez ele esteja hoje logo abaixo de Verstappen e Leclerc. Talvez ele seja o terceiro melhor piloto do grid hoje, pelo menos ao meu ver. O Piastri ele ainda está chegando por lá, o Norris está um pouco abaixo em relação a esses citados, então o Russell, talvez de todos os pilotos hoje do grid, em relação a essa nova geração, talvez seja o terceiro melhor piloto. E a Mercedes, que já não vai ter Max Verstappen e tampouco Leclerc, não tem muitos motivos de demorar para renovar o contrato com o piloto inglês. Principalmente porque, e aí tem gente que coloca isso como uma questão de justiça, como uma questão de reciprocidade. Aqui eu vou até citar porque vale a pena também. O Russell, ele ficou anos naquela Williams se preparando para a Mercedes. E enquanto ele estava lá, a Mercedes estava ganhando tudo na Fórmula 1. E quando ele chega em 2022, a missão de carregar esse piano é do Russell e também do Hamilton. Na época, o Hamilton se dedicou a fazer diagnóstico do carro até pelo menos 2023, enquanto o Russell ia coletando seus resultados e ia pegando experiência com um carro que em tese era de ponta, porque qualquer coisa era um carro de ponta em relação ao que ele tinha na Williams. E toda essa preparação foi para chegar nesse momento, o Russell carregar a Mercedes. E quando chega no momento em que ele tem a oportunidade, a equipe vai com calma, não vamos renovar por enquanto, vamos devagar. E essa falta de pressa se justifica também por uma outra coisa. A Mercedes, no próximo regulamento, dizem que vai ter o melhor carro, dizem que vai ter o melhor motor. Pelo que falam, o novo motor de 2026 vai carregar o piano de fato, vai ser que nem 2014, pelo menos no novo regulamento dos motores híbridos, em que o motor falava muito mais alto. Bom, isso a gente ainda vai ter que ver. Mas parece que a Mercedes tem certeza de que ela vai ter algo especial nas mãos. Tanto é que na época que ela estava negociando com o Max, diziam que ela não estava muito disposta a desembolsar uma grande quantia para ter o piloto holandês, porque ela já ia ter um carro muito superior, ou pelo menos quase isso. E isso também baliza a negociação com o Russell. Será que o Russell teria pedido um valor X e a Mercedes teria dito, por esse valor X a gente não vai querer renovar e por esse tempo a gente também não vai querer renovar, tá? A gente vai ter o melhor carro, a gente tem esse valor e essas condições, é pegar ou largar. Pode ser que isso tenha acontecido. No caso do Antonelli é um pouco contrário, né? No caso do Antonelli é só dar o carro, e o Antonelli paga para dirigir, se necessário, né? Pro Antonelli é muito melhor ele ter o carro do que se preocupar com valores de contrato e situações assim. E o próprio Russell, por exemplo, sabe muito bem dessa situação e ele também diz que não tá lá com tanta pressa, já que ele, pelo menos para mim, é a escolha óbvia da Mercedes. Não tem Leclerc, não tem Hamilton, não tem Verstappen. Quem que é o piloto que deveria ficar na Mercedes? Quem já está lá e está carregando o piano? George Russell. Mas ainda assim, eu acho que a Mercedes vai renovar seu contrato com o Russell e não deve ser um contrato muito longo, pelo menos de acordo com o que o próprio Russell falou, que nem para ele nem para a Mercedes um contrato longo interessa muito, até porque tudo depende da performance da pista. Então, se o Russell não estiver performando, a Mercedes teria direito de mandá-lo embora, e se o carro da Mercedes não for bom, o Russell também teria esse direito recíproco de mandar a Mercedes embora. Lembrando, eu estou me baseando não só nas coisas com que o Russell disse, como também com as notícias oficiais que saíram. Então, caso apareça amanhã ou depois, dizendo que o Russell renovou o contrato com a Mercedes até 2029, não venham me cobrar, tá? Porque eu estou usando palavras dele aqui para montar esse vídeo. Mas bem, senhores, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa situação do Russell na Mercedes? É a escolha óbvia? O Russell não está negociando com nenhuma equipe? Não está. A Alpine talvez tenha se interessado? Sim. Ele vai? Não sabemos. Quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1.